Olá pessoal, boa noite. Sou Severino Macena. Hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês referente à história do Brasil, não tão recente, mas é um assunto que não é muito conhecido, pois não foi ensinado na escola, né? Desde o início, né? Os livros didáticos falavam só coisinhas poucas sobre os acontecimentos, né, que tiveram no Brasil pré-colônia, né, Brasil colônia, Brasil império, tá? Então, tudo isso aí, muitas coisas deixaram de ser mostradas, né? Então hoje eu vou falar para vocês aqui da Conjuração Baiana, tá? Se vocês pesquisarem, Revolta dos Alfaiates, né, Conspiração, Levante Baiano, tudo vai cair aqui na Conjuração Baiana. Eles colocaram Revolta dos Alfaiates na escola. Se você procurar Brasil Escola, a gente aprendeu lá, Revolta dos Alfaiates. Por quê? A Conjuração Baiana, ela tinha um número muito grande de alfaiates. Então, por isso que eles colocaram. Mas, ao todos, começou, né, a se juntar aquele grupo para mobilizar as pessoas, né? Foram 33 pessoas envolvidas de início, né, que começaram a desenvolver a Conjuração Baiana, ok? Entre eles, depois de tudo que aconteceu, só teve 4 pessoas que foram executadas. Só no modo de falar, né? Aquelas mortes da época, brutalmente, né? Eles foram enforcados, a coroa portuguesa, né? O governador da Bahia, que também eram portugueses, né? Então, foi uma maneira que acharam para reprimir a população e meter medo nos demais, né? Para evitar novos levantes, entendeu? Então, ficam no vídeo que eu vou falar um pouco dessa parte que muita gente não sabe por motivo de não ter sido esclarecido coisas que aconteceram durante a Conjuração Baiana. Aqui os locais, onde foi os acontecimentos, aqui ó, primeira página, a Igreja da Piedade, onde teve a Praça Central, onde o pessoal foi executado, tá? Então, em 1798 foi o ano que teve início da Conjuração Baiana. Pontualmente no dia foi 12 de agosto de 1798, 12 de agosto. E o final, 8 de novembro. Então ela durou 1 ano e 2 meses, faltou 4 dias. Foi 8 de novembro de 1799, tá? Foi quando foi o último dia que os portugueses conseguiram enforcar os 4 conspiradores, né? Como que falam no livro, né? Entre os conspiradores tinha um cara muito forte, estudado fora do Brasil. Ele tinha apoio de outras pessoas também, mas os outros não deram a cara. E então, quando foi no dia 12 de agosto de 1798, as ruas, o comércio da Bahia, em Salvador, acordou com várias folhas, panfletos colados nas portas dos moradores, dos comércios, de tudo, né? Falando de uma nova possibilidade de ter uma liberdade, porque a Bahia estava sendo reprimida na época, grandes impostos, né? A libertação da escravidão, né? Então, e nesse dia teve 11 escravos que já tinham sido alforriados, né? Mas 11 escravos, 6 soldados. Esses soldados eram da tropa paga,
6 soldados, 5 alfaiates. Por isso que eles falam alfaiates, né? 5 alfaiates. Tinha ourives, pessoas aqui do comércio, que mexia com joias, negociava joias. Teve 3 oficiais, esses oficiais eram da tropa do governo, né? Tropa pública do governo. Tinha do governo militar, né? E tinha um negociante, um cara do comércio também, tinha um artesão, tinha um pedreiro, um carpinteiro, vou ver se eu lembro, um carpinteiro, um professor e um médico cirurgião. Então, entre todos, 33 pessoas estavam envolvidos, onde eles faziam as reuniões secretas, né? E chegaram no ponto de, no dia 12 de agosto, ele anunciar em geral, né, o motivo que ele estava se levantando contra o governo. Ele queria a libertação do estado da Bahia, a independência, criar um governo democrático, né? Porque antes nós tínhamos, isso aí ainda era Brasil colônia, né? E era Brasil colônia na época, pois de 1798, Brasil Império de 22, né? Foi Brasil Império. E então, a partir daí, ainda nós vivíamos o Brasil colônia. Mas tinha influência muito grande essa conjuração baiana aqui. Ela foi muito influenciada pela Revolução Francesa. Pois na época tinha o comércio brasileiro, era através de navios. Então tinha pessoas daqui que iam estudar lá fora. E quando eles voltavam, ele trazia coisa do que tinha acontecido. Pois teve um levante durante a Revolução Francesa que deu certo, né? Foi a independência do Haiti. O Haiti na época era colônia francesa. E como a França vivia aquelas lutas sangrentas, morte do rei, do Luís XVI, né? O Robespierre, aquela confusão toda, Napoleão, todo mundo queria um poder. O pessoal fala que a Revolução Francesa foi uma luta atrás de liberdade, né? Igualdade, fraternidade, nada a ver, nada a ver. Todo mundo ali não teve santo. Isso aí foi a maior mentira que a sociedade teve. Então, mas vamos voltar à Conjuração Baiana. Teve um cara que foi o precursor de, vamos dizer, de tudo. Se chama Cipriano Barata. Cipriano Barata, cara da sociedade, né? Poder aquisitivo melhor, estudou fora. E com a volta dele, ele trouxe livros dos iluministas. Os iluministas que interferiram muito na sociedade mundial, né? Até hoje. Se voltar lá atrás, dos John Locke, né? Do século XVI, século XVII, e vindo assim. O John Locke é lá no comecinho, ele interferiu, o Thomas Hobbes. Se olhar todos esses caras, eles eram filósofos iluministas, que tinham as ideias diferentes. Um tinha a ideia de acabar com os reis, mas o outro tinha a ideia que o rei permanecesse no poder, tivesse o poder absoluto. O Deus tem um filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele na Inglaterra, ele teve que sair fora da Inglaterra, porque o pessoal queria matar ele. Ele teve que se exilar não sei se foi na França ou na Suíça, por aí. Ele teve que sair fora porque ele declarou em um dos livros
que, que o rei tinha o poder de um Leviatã. O Leviatã, vocês sabem, alguém que já estudou, né? Tá lá em... Então, falando do Thomas Hobbes, ele era a favor ao rei e era um iluminista. Mas já o Cipriano Barata, ele trouxe na bagagem, quando veio, né, de volta para Salvador, ele trouxe livros de filósofos mais recentes, né, que era o Voltaire e o Jean-Jacques Rousseau. Esses eram iluministas, contratualistas, eles já tinham umas ideias que o rei não tinha poder. As ideias dele, ele teria que formar uma sociedade contratualista, onde tivesse as reuniões de acordo, o rei não tivesse o poder absoluto, né? Como eu falei lá atrás, o Thomas Hobbes, ele declara que o rei, né, lá na declaração dele, ele era para a Inglaterra, né, na época, né, que o rei tinha um poder absoluto, o rei era um Leviatã. E o Leviatã, ele está citado na Bíblia também, né? No capítulo de Jó, 41 do livro de Jó, está lá escrito, né? O Leviatã é uma criatura, um monstro marinho, que ele só Deus que julga o Leviatã. Então, abaixo de Deus, o rei, para o Thomas Hobbes, né? Então, por isso que a população se revoltou contra ele. Tem passagens também falando no Salmo 104, 74, no livro de Salmo tem, em alguns trechos fala do Leviatã, né? Em Isaías 27, também fala o poder do Leviatã, mas nunca declara que o Leviatã é maior que Deus. Então, muitos iluministas, eles não têm a crença em Deus. Vamos falar que quando o Cipriano Barata veio, ele trouxe esses livros, as ideias dos iluministas, o que estava acontecendo principalmente na França. Então, e começou ali, e aquela perseguição com aqueles panfletos colados nas portas, o bicho começou a pegar, a população ficou com medo, a polícia começou a perseguir o pessoal, a buscar onde estavam sendo as reuniões, e a situação estava ficando muito difícil. Até que foi feita a prisão de várias pessoas, foram envolvidas nessa prisão, né? Mas os principais, que foram João de Deus do Nascimento, que ele era alfaiate, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, também alfaiate, Manuel dos Santos Lira, alfaiate, Luiz Gonzaga das Virgem, soldado, esse era soldado da tropa paga também, e Lucas Dantas. Esses quatro foram os que foram assassinados. E o Cipriano Barata, que era um dos principais líderes, ele não foi assassinado. Veja só, que coincidência, todos os assassinados que foram enforcados na praça pública em Salvador, na praça da Igreja da Piedade, eram negros. O Cipriano Barata era branco. Esse mesmo Cipriano Barata se levantou no Pernambuco, que vocês vão ver depois. Também ele lutou pela independência de Pernambuco, né? Como em outra ocasião, vocês sabem que Pernambuco foi o único estado que ficou independente, declarou independência por 76 dias. Mas a tropa portuguesa também conseguiu reter também o domínio de Pernambuco, que vocês vão ver no próximo vídeo aqui,
nesse livro aqui, a história de Frei Caneca, que fala muito da Revolução Pernambucana, ok? Então, meus amigos, como eu falando para vocês, né, sobre o assunto da conjuração baiana, foram executados os 5 que eu falei, né, que foram executados. Eles foram degolados, né, foram enforcados na praça, e depois do enforcamento, o capataz lá, um dos sanguinários, com o machado, decapitou a cabeça dos conspiradores, isso em praça pública, e deixaram nas esquinas das ruas. E um ficou pendurado lá, com os braços cortados, lá na praça durante 5 dias, que era para a população ver o que aconteceria se levantasse contra o governo. Entre esses presos, teve um que conseguiu fugir, foi o que trabalhava com ouros, chamava de ourives, né? Muita gente não conhece essa palavra, mas é a pessoa que trabalha com ouro, o Luiz Pires. O Luiz Pires, ele conseguiu fugir e até hoje não foi capturado, porque ele não é besta, né? Ele ia voltar mais para Salvador, né? Então, e isso aí foi o dia da execução, no dia 8 de novembro de 1799, tá? É uma maneira que eu tento explicar para vocês, é a minha maneira. Tem pessoa que sabe ensinar bem, falar melhor do que eu, colocar bem as palavras, né? Mas essa é uma história que eu queria passar para vocês, pois eu acredito que muito não tenha conhecimento, né? Então vamos lá, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vai lá, comenta, compartilha, tá bom? Obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.